Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web. Bom, agora nós estamos iniciando uma parte interessante do nosso curso, que é a disciplina de Back-end, né? E nós vamos trabalhar nessa disciplina tecnologias de linguagem de programação, como, por exemplo, PHP, né? Nós vamos trabalhar o PHP, nós vamos trabalhar a linguagem de manipulação de dados, né? A linguagem SQL. Nós vamos construir um banco de dados, né? Construir um sistema para conversar e armazenar esse banco de dados. Nós vamos trabalhar algumas questões também relativas à exportação de dados em planilhas eletrônicas geradas pelo PHP, né? Nós vamos trabalhar alguns relatórios em PDF também. Nós vamos trabalhar a questão de ver algumas tecnologias como transferência de mensagens, né, envio de e-mails, tá? Construção de gráficos também, como a gente trabalhou no finalzinho da disciplina de front-end, né, quando eu mostrei para vocês aquela parte do JavaScript, né, para gerar alguns gráficos. Então a gente vai elaborar um sistema, né, um sistema simples, né, mas que vai conter o sistema de autenticação, né, que é login e senha. De repente a gente vai colocar também uma função de confirmação de dados, né, de como, quando a gente se cadastra em um site, né, em que a gente informa o e-mail, normalmente esse site ou sistema, ele envia o e-mail para nós, né, de confirmação. Então a gente vai abordar várias questões dessas aqui no curso, né? Mas antes a gente vai trabalhar um pouquinho os conceitos, né? Conceitos, sintaxe do PHP, né? A gente vai entender algumas questões importantes como variáveis, como vetores, né? Laços de condição, né? Laços não, né? Estruturas condicionais, né? Que é o if-else, né? Nós vamos trabalhar também, dentro dessa questão das estruturas condicionais, nós temos também o case, né? Outra questão que a gente vai trabalhar também os laços de repetição, né? While, do while, for each, né? O for, né? Porque são muito úteis na programação. E vamos juntar também tudo isso com o que a gente viu antes, né? Por isso a base do front-end foi importante. Aquela questão de HTML, de CSS, de JavaScript, a gente vai usar tudo. A gente vai usar tudo. Então, perdão, pessoal. Então a gente vai usar, olha só, a gente vai usar HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, que é a linguagem de manipulação de dados, e mais alguma tecnologia que a gente julgar necessário para fazer um bom sistema, tá bom? Então vamos iniciar os nossos conceitos aqui para a gente partir logo para a prática, né? Então essa primeira aula nossa vai ser sobre os primeiros passos, né, na linguagem PHP. Então vamos começar pela definição dela, né? O PHP, um acrônimo recursivo para PHP Hypertext Processor, pré-processor, né? É uma linguagem de script. Deixa eu ativar a nossa canetinha aqui para gente trabalhar alguma coisinha aqui de destaque. Bom, o PHP é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada e especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML, né? Em vez de muitos comandos para mostrar HTML, as páginas PHP contêm HTML em código mesclado que faz alguma coisa. O código PHP é delimitado pelas instruções de processamento, que a gente chamou de tag, né? De início e fim, que permitem que você entre e saia do modo PHP. Então, o que esse slide está contando para a gente aqui? Primeiro, ele
traz um contexto, né, de utilização da linguagem PHP, que é amplamente utilizada no mundo todo, né, uma linguagem bastante tranquila de se trabalhar, mas ao mesmo tempo tem um poder imenso, né? O pessoal já vem melhorando isso aí há anos, então nós vamos utilizar ela para trabalhar essas questões aqui. Outra questão aqui que ela coloca é que a gente tem as tags de abertura, né? Que começa com o símbolo de menor, interrogação, né? E aí a gente escreve PHP. E para fechamento a gente coloca o interrogação e o sinal de maior, tá? Uma questão importante, né? Por prática, quando você digitar apenas o símbolo de maior e menor em interrogação, sem o PHP, vai funcionar, tá? Mas por convenção, né, por boas práticas na área de programação, a gente quer que a gente tem que habituar a utilizar a abertura da tag dessa forma, né, com as 3 letras aqui PHP. E aqui, de plano de fundo, que a informação, né, por trás da mensagem que ele traz para nós é o seguinte: as páginas HTML, a gente chama elas de página estática. Por quê? Porque elas são unicamente para mostrar dados e informações para nós enquanto internautas, né? A partir do momento que a gente clica num botão, preenche um formulário, faz uma busca, aí quem trabalha é o servidor Apache, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, através da linguagem PHP, né? Então, o que acontece? Quando a gente dá um comando, esse comando ele é processado lá no servidor, né? Na disciplina de front-end a gente trabalhou basicamente assim, bem por cima esse conceito da arquitetura cliente-servidor, né? Onde nós que acessamos os sites, os sistemas, somos os clientes, né? E o servidor é quem processa a coisa toda e responde, né? E entrega para nós em formato de informações, em formato HTML para ser exibido no browser, tá? No navegador web. Então, mais adiante, vamos ver o que a gente tem. Vamos ver como que funciona isso. Vocês lembram lá que no slide anterior ele pode... o PHP ele tem a questão de ser embutido no HTML? Isso significa que eu posso, no meio do meu documento, embutir o meu código. Olha só. Esse aqui é o meu código PHP. Percebam que a primeira tag aqui é aquela de início, né? E temos também a tag de encerramento. E aqui a gente tem o que? Comentário, tá? Em PHP a gente faz o comentário assim, quando é uma linha só. Quando são 2 linhas, aí a gente vai colocar um barra asterístico, escreve o texto do comentário, para fechar asterístico barra, né? Similar à linguagem CSS. Não sei se vocês estão lembrados, mas basicamente é isso. Outra questão, para que um arquivo PHP funcione, rode no servidor, execute comandos, ele tem que ter a extensão .php. O que vem antes não interessa, não importa. Você pode dar qualquer nome para suas páginas, né? Desde que tenham essa extensão .php, para que o servidor reconheça ele como um arquivo e rode ele a partir das nossas instruções, dos nossos comandos. Aqui dentro desse código PHP, que está entre, né, ou melhor dizendo, em um código HTML, né, essa estrutura aqui já é conhecida de vocês, né, nós temos uma função, a função echo, né, eu gosto de chamar ela de echo. Alguns falam echo, outros falam eixo, né, eu gosto de chamar de echo. Essa função nada mais é que para exibir alguma coisa na nossa página, né? Então, esse código específico aqui, o que ia acontecer? Ele ia só imprimir um Olá Mundo na nossa tela, tá?
Então, um código muito simples, né, só para vocês terem ideia de como funciona o PHP. A partir do momento que essa página é acessada, né, aí eu peço que nós vamos ver uma figura um pouquinho mais à frente para ver como que funciona a logística, né, de onde começa a requisição até ela ir lá no servidor e voltar com a resposta para nós. Mas sintaticamente nós temos o que? Um eixo, né, dá um espaço aqui, e aí a gente tem uma string, né, um texto que vem entre aspas, tá? Aspas duplas. E no final do comando a gente tem um ponto e vírgula, tá? Então todo comando na linguagem PHP ele vai ser caracterizado pelo ponto e vírgula no final, né? Isso para funções, tá? Para funções que devem executar alguma coisa. Por exemplo, mais adiante, quando a gente estiver explorando a sintaxe do PHP, a gente vai ver que algumas questões não precisa usar ponto e vírgula, né? O que que não precisa usar ponto e vírgula? Quando a gente for fazer uma estrutura condicional, por exemplo, um if, para testar uma condição, né? Enfim, se alguma coisa acontecer, faça isso, se não, faça outra coisa, né? Essa sintaxe do if, né, no cabeçalho do if, ela não precisa de ponto e vírgula. Ela vai sim estar entre um parêntese e depois ela vai estar o código de execução desse laço condicional, dessa estrutura condicional, ele vai estar entre chaves, tá? Que foi o que eu desenhei aqui para vocês. Assim, ó, uma chave de abertura e uma chave de fechamento, ok? Outras questões assim que a gente pode observar é o seguinte: se eu colocar uma aspa simples aqui, né, vai funcionar? Nesse caso, sim, vai sim, porque é uma string, né? Então, o PHP olha uma string assim. No caso de variáveis, né, que é um tema que a gente vai tratar na próxima aula, a gente vai ver como que funciona isso direitinho e a gente vai voltar nessa sintaxe aqui. Agora vamos passar um pouquinho mais adiante para ver o que a gente tem aqui. E olha só, essa aqui é uma outra maneira, né? Deixa eu voltar para vocês verem. Essa página aqui, que tem a estrutura HTML e tem só o eixo lá mundo ali dentro, ela pode ser uma página, ela pode ser não, ela deve ser uma página com extensão PHP, tá? Como está descrito aqui em cima. Paulo, mas como assim? Tem código HTML nessa página PHP? Tem. Mas lembrem-se que quando a gente for acessar o browser, quando a gente for acessar essa página do browser, o que o browser vai entender? O que o navegador de internet vai entender? Ele vai entender só código HTML, mais nada. Ou seja, a linguagem de marcação para estruturar os elementos na página. E aqui que tem dentro das tags, né, de abertura e fim e término do PHP, ele vai enxergar como, se a gente colocar aqui, por exemplo, código HTML, vai mostrar no browser código HTML, como no outro slide está mostrando, né? E se a gente pôr texto, variável, alguma coisa assim, também vai aparecer, né? Então, só para vocês notarem essa diferença das formas que a gente pode trabalhar. Então, a gente pode optar por começar uma página PHP com características e tags HTML, ou a gente pode optar por começar tudo via PHP mesmo, né? Olha só, essa página aqui vai fazer a mesma coisa, quase, né, da outra, e eu tenho aqui a tag de abertura do PHP e a tag de fechamento do PHP. E aqui dentro o que eu tenho? Eu tenho apenas uma função eixo, né? E nessa abertura aqui de aspas duplas, o que eu tenho? Eu tenho um código HTML, que é aquele código simples lá das páginas que a gente viu, né? A tag HTML, a tag read, né? Abre e fecha read, a tag title, a tag body, né? E fecha body, fecha HTML, né? Então, aqui também a gente tem o ponto e vírgula, né, da função eixo, né? E assim
Vai, né? A gente pode usar isso aqui. Só que mais adiante a gente vai observar, por exemplo, se a gente tivesse um formulário HTML desenvolvido aqui, a gente encontrar algumas dificuldades, né? Porque pensem comigo, em um input, né? A gente tem lá input, type, text, a gente tem name nesse input, a gente tem value, a gente tem size, a gente tem class, a gente tem ID, a gente pode ter uma infinidade de parâmetros, né? E qual que é a sintaxe desses elementos de formulário HTML? Normalmente são um nome, né, um valor, um parâmetro, a gente tem o símbolozinho de igual, e aí o que que vem? Aspas duplas, né? Então, olha só, o PHP, se eu colocasse, por exemplo, o input aqui, ó, dentro do body, né, com essas questões de aspas duplas, o que que o PHP ia entender? A primeira aspas duplas que ele olhasse, ele ia falar assim, opa, o Paulo está querendo fechar essa instrução etio aqui, né? E aí viria uma outra aspas duplas, e mais outra, né? Ia virar uma baguncinha, né? Então a gente tem uma questão para desenvolver esses códigos aqui, HTML, né, dentro de uma tag etio, por exemplo, dentro da função etio do PHP, que é o contrabarra, tá? A barra é assim e o contrabarra é assim, tá? Então toda vez que a gente quiser, né, colocar um código HTML que tenha aspas duplas, né, dentro de uma função etio, que nem esse caso aqui, eu não coloquei para vocês, mas a gente pode fazer o teste prático daqui a pouco. A gente tem que fazer essa inserção de contrabarra aqui, porque ele vai fazer com que o PHP interprete essas aspas duplas como, de fato, aspas duplas, né? E não como uma tentativa de fechar a tag, a função etio, né? Então, basicamente é isso. Para vocês verem a diferença, né? Então, a gente pode ter uma página PHP iniciando com HTML e trazer códigos PHP no corpo dela, né? Ou em qualquer outra página, em qualquer outra parte, né? E a gente pode ter uma página unicamente PHP que a gente vai trabalhar toda a questão do código HTML ali dentro, né? Particularmente, né, eu, Paulo, como desenvolvedor, eu prefiro, né, declarar as tags HTML e ir inserindo o PHP ali onde eu precisar, né, aos poucos. Por quê? Porque visualmente é mais tranquilo de se trabalhar, né, principalmente no Sublime, né, a gente precisa enxergar alguns elementos coloridos, né? Por exemplo, olha só a riqueza que é essa questão aqui. A gente tem as principais marcações do HTML colorido em rosa, né? Por exemplo, né? Nessa perspectiva mais escura aqui do Sublime. Abertura e fechamento das tags a gente tem que é branco, né? Olha só, que mais que a gente tem? Se a gente tivesse mais parâmetros aqui, por exemplo, no input igual, né, ia estar tudo colorido. E lá na perspectiva, onde a gente tem o código diretamente dentro do etio, olha só, a gente não tem esse contraste de cor, né? Então fica mais difícil a gente achar alguns erros de programação, né? Mas isso aqui todo mundo vai escolher da forma que preferir trabalhar, né? Tem quem goste, tem quem não goste, enfim, eu prefiro fazer a declaração das tags HTML e usar o PHP onde eu quiser, né? Bom, no próximo slide aqui a gente tem o seguinte, a gente tem o mesmo código HTML anterior, né? Só que eu inseri um comandinho aqui para vocês que é o exit, tá? O exit. Então a gente faz um comando exit e dá um ponto e vírgula, né? Para quê? Para a gente encontrar alguns erros mais fácil, né? Para a gente entender o que está acontecendo nas nossas páginas. Então olha só, a leitura do comentário aqui. Comando extremamente importante para debugar o código, isto é, encontrar erros exibindo os conteúdos de variáveis na tela, né?
Então, se você tem um sistema, se você tem uma página que não está em perfeito funcionamento, seja porque ela está sendo construída, ou seja porque depois de algum tempo deu algum problema, você usa esse comando aqui, né, em determinadas partes da página onde você acha que é o erro, e aí você consegue fazer debugar esse código, né, descobrir os erros desse código, né. E mais adiante a gente vai entender de fato a importância desse comando aqui, muito utilizado na vida de programador. Essa página em específico aqui, o que, que ela está fazendo? Ela está simplesmente dentro do código PHP, né? Abre e fecha PHP. Dentro da função etio, a gente tem um cabeçalho HTML, né? Começando aqui o body, né? Fecha o ponto e vírgula aqui. Aí a gente faz o comando exit, né? E depois continuamos outra função etio, né? Ou seja, mais conteúdo aqui e depois fechamos o HTML. O que ia acontecer aqui nessa página? Quando a gente acessasse ela, a gente ia ver só a frase conteúdo da minha página aqui. Tá, Paulo, mas aqui dentro do body ainda tem mais um textinho aqui, né? Mas isso aqui não ia ser exibido. Por quê? Porque o código ele ia ser interrompido aqui, tá? Ele ia ser interrompido aqui. As páginas HTML, as páginas em PHP, elas são lidas de cima para baixo, né? Então, se em determinado ponto a gente coloca uma instrução exit, a gente para automaticamente a execução do restante da página, né? E aí mais na frente mais adiante a gente vai fazer alguns testes com exit, né, para a gente entender como que funciona esse comando. Muito bom, esse comando é ótimo para a gente encontrar erros. O que mais a gente tem aqui? Bom, sobre o PHP. O que distingue o PHP de algo como o JavaScript, no lado do cliente, é que o código é executado no servidor, gerando o HTML, que é então enviado para o navegador. O navegador recebe os resultados da execução desse script, PHP, né? Mas não sabe qual era o código-fonte, né? Você pode, inclusive, configurar seu servidor web para processar todos os seus arquivos HTML com o PHP. E então não há como os usuários dizerem o que você tem na sua manga. Ou seja, na aula de front-end, a gente estava lá analisando uma figura, né? Quando a pessoa acessa um site ou um sistema, o que é executado no browser, no navegador, é o código HTML, o código CSS e o código JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação que a gente consegue fazer ali algumas coisas dinâmicas na página, né? A exemplo disso, aquela questão que eu passei para vocês de buscar uma API fora do site, né? Uma API de gráficos do Google, e montar um gráfico na nossa página. Isso é uma tarefa dinâmica, né? Que exige programação, no entanto, ela está ainda do lado do cliente. Agora, a linguagem PHP, né, que está falando aqui no slide que ela se diferencia do JavaScript, por exemplo, é que a gente faz, enquanto internauta, enquanto usuário do sistema, a gente faz uma requisição lá para o servidor e o servidor entrega para nós de volta apenas dados. Apenas dados que podem ser HTML, né, códigos HTML, e também dados, informações como uma frase, como números, como figuras, né, enfim, o que for para a gente visualizar, né? Então, os usuários, assim, por mais que a pessoa domine tecnologia, ele não vai conseguir não vai conseguir acessar, né, pelo browser o que está conseguindo ser, o que está sendo executado lá no nosso servidor. Ou seja, o nosso código está protegido disso, em tese, né? Porque todo o sistema está passível
de ser hackeado, de ser invadido, enfim. Mas trocando em miúdos é isso, né? Resumidamente, a gente tem que o HTML, o JavaScript, o CSS, ele pode ser acessado no browser, enquanto nós clientes, né? E a linguagem PHP não. Os scripts, os nossos algoritmos não. Eles estão lá no servidor e eles executam lá e devolvem para nós só códigos HTML e textos, né? O que mais a gente tem aqui? Então, o que é preciso para executar uma página PHP? Né? Então eu coloquei uma figurinha aqui para gente organizar melhor, né, a nossa linha de raciocínio, né? Então quando a gente acessa um sistema, né, a gente como cliente ou internauta, a gente começa aqui, né? A gente faz uma requisição para o servidor web, que é o servidor Apache, tá? Esse servidor aqui, ó, que roda a linguagem PHP é o servidor Apache, tá? E a gente tem variações desse servidor, né? Uma simples aí para gente entender, a gente tem para rodar a linguagem PHP o servidor Apache e para a gente rodar códigos na linguagem Java, por exemplo, a gente faz com a Apache Tomcat, tá? Eu até instalei aqui um exemplo e depois eu vou mostrar para vocês. Como o nosso interesse é PHP, né, a gente vai seguir essa linha de raciocínio aqui. Também temos servidores web que rodam outras linguagens, né? Por exemplo, o da Microsoft, que é o IIS. Ele roda a linguagem ASP, tá? Se não me engano é Active Server Pages, o significado do ASP, né? Então, quando vocês acessarem lá um site página.asp, significa que ele está sendo rodado num servidor Microsoft. Detalhe importante, o Apache, o PHP aqui, normalmente eles são executados em servidores Linux, né? Servidores são supercomputadores, bem preparados para funcionar 24 horas por 7 dias da semana, né? Ou seja, não vão parar de jeito nenhum. E eles ficam funcionando na internet. E são nesses servidores que são hospedados os nossos sistemas, os nossos sites e por aí vai, né? Então a primeira requisição ela é feita para o servidor Apache, no nosso caso, né? O cliente clica, abre uma página, ou clica num botão, submete um formulário, alguma coisa assim, ele chega primeiro no Apache. O Apache lê essa requisição e manda para o código PHP, tá? Para aquele conjunto, para aquelas bibliotecas ali que vão interpretar o que a página, o sistema está querendo, né? Dependendo da aplicação, né, é muito comum que a gente utilize banco de dados. E daí o PHP manda lá para o servidor de banco de dados uma requisição. Ele fala assim, olha, eu preciso buscar, por exemplo, os dados dessa pessoa aqui. O que você pode fazer por mim, né? Então, o servidor de banco de dados, ele devolve esse conjunto de dados, essas informações para o PHP, né? De novo aqui, para o PHP. O PHP trabalha essas informações e devolve um código HTML para quem solicitou, né? E aí sim ela volta aqui para o nosso cliente, tá bom? Então, basicamente, esse é o caminho, né? Essas são as tecnologias envolvidas. Ah, Paulo, e onde está o JavaScript, o CSS nessa história? Tá aqui, ó. Tá aqui no browser. O CSS, o HTML e o JavaScript, eles rodam direto no navegador. Seja o Mozilla Firefox, seja o Google Chrome, seja o Safari, o Opera, enfim, eles rodam no navegador mesmo, no browser, né? E as questões mais dinâmicas, assim, digamos, com acesso a banco de dados, elas são rodadas lá pelo PHP, pelo Apache, né, que faz as requisições. Então veja, só para vocês entenderem como que funciona esse mundo de programação, imagine que esse é um servidor da UOL, né? Por exemplo. A UOL é um site muito conhecido um site de notícias, né? Pode ser o G1 também, pode ser
servidores de e-mail do Gmail, por exemplo, ou do Hotmail. Então, são servidores que têm que ser muito poderosos, porque são milhares de requisições por segundo, né? Cada clique que você dá, ele percorre todo esse caminho aqui e devolve para você alguma coisa. Então, assim, quanto melhor for a internet, melhor de resposta. Quanto mais capacidade tem o servidor, melhor o site vai te responder, ou o sistema, né? E por aí vai. Então a gente tem que começar, enquanto desenvolvedores, a pensar nessas questões estruturais, né? Porque a gente tem que desenvolver os nossos sistemas de forma que sejam rápidos, de forma que sejam ágeis, produtivos, né? E por aí vai. Tem algumas questões que a gente tem que ficar atento quanto a isso. Essa questão aqui, que vocês já devem ter visto, né, alguma coisa introdutória sobre banco de dados, a gente vai usar a tecnologia MySQL, tá? O banco de dados MySQL. E para nossa sorte, o MySQL ele pode ser acessado pelo browser, né, pelo navegador, digitando isso aqui, PHP MyAdmin, né? É uma questão, uma facilidade que esses pacotes de servidor trazem para nós, né? No caso aí a gente está trabalhando com Champ ou com Vertrigo, né? Eu aqui vou utilizar o Vertrigo, mas no final das contas eles fazem a mesma coisa. Eles têm as três coisas juntas. Então são servidor web, Apache, né? Servidor Apache, o PHP e o MySQL, né? Os três juntos aqui para nós. No mesmo pacote, né? Então depois eu vou fazer um teste aqui para vocês verem como que a gente vai acessar o PHP MyAdmin, tá bom? Que vai ser o acesso aos bancos de dados guardados mesmo. Então mais adiante aqui a gente tem, por exemplo, funcionalidades do PHP, né? Uma das características mais fortes e mais significativas do PHP é seu suporte a uma ampla variedade de bancos de dados, que foi o que a gente acabou de mencionar ali. Banco de dados são bancos, são espaços em servidores que servem para guardar, armazenar grande volume de dados. Tem até questões assim que o pessoal consegue, por exemplo, armazenar imagens na forma de dados, né, que é a questão de sistemas biométricos, né, eles salvam lá a impressão digital na forma de dados, por exemplo, né, tem algoritmos para fazer essa conversão. Então fica assim, muita coisa fica guardada em banco de dados, né? Por isso é importante entender, né, como que funciona toda essa estrutura para a gente conseguir desenvolver nossos sistemas. Então, continuando aqui, escrever uma página web consultando um banco de dados é incrivelmente simples usando uma das extensões específicas de banco de dados, por exemplo, MySQL, que é a tecnologia que a gente vai trabalhar, ou usando uma camada de abstração como o PDO, ou conectar a qualquer banco de dados que suporte o padrão Open Data Base Connection, usando a extensão ODBC. Então, assim, a gente não vai entrar muito nessa questão do ODBC, né? E a gente vai trabalhar mais o MySQL. São coisas mais tranquilas, mais simples, mas que são muito poderosas também, né? Detalhe, todas essas tecnologias que a gente está vendo aqui, né? O PHP, o Apache e o MySQL são tecnologias gratuitas, né? Então a gente não precisa se preocupar com pagar por isso, né? A gente pode sim desenvolver sistemas e vender esses sistemas, né? Mas vamos ver o que tem mais aqui para frente. Suporte do PHP. O PHP também tem suporte para comunicação com outros serviços, utilizando protocolos como LDAP. Esse protocolo aqui ele é muito utilizado como base de dados, tá, pessoal? Depois vale a pena vocês checarem, né, o que significa esse protocolo LDAP, do que se trata, né? IMAP, né, e o POP3 são protocolos de recebimento e envios de e-mails, tá? Função essencial hoje em dia. Enquanto desenvolvedores de sistemas, a gente precisa desse suporte
de envio e recebimento de e-mails, né? Por exemplo, um cadastro de usuários, né? A gente entra lá em algum sistema ou site, né, que a gente desenvolveu, por exemplo, né? A pessoa entra e aí ela quer se cadastrar. E aí a gente bola uma forma, a gente organiza uma forma que ela faz o cadastro, mas ela tem que ativar esse cadastro por e-mail, que já entra mais na questão de segurança. Então, percebam que a gente precisa usar esse protocolo de envio de e-mail, né, para a gente trabalhar essa questão da segurança, né, da ativação. Temos também o protocolo SNMP, né, que é o Simple Network de mapeamento de protocolo, alguma coisa assim, né, uma coisa muito válida também, vale a pena pesquisar depois um pouquinho. É um protocolo que a gente monitora equipamentos em rede, tá? A gente monitora servidores, no-breaks, computadores, enfim, né? O NNTP, o HTTP, né? Que a gente tá cansado de ver isso aí, são requisições via internet, né? Via web, o COM também no Windows e outros tantos, né? Mas o mais interessante é o seguinte, olha só a quantidade de coisas que o PHP consegue fazer. Gera gráficos, gera e modifica arquivos, arquivos mesmo, arquivos físicos, né? A gente pode abrir um arquivo, escrever nele, ou criar um arquivo, ou deletar um arquivo, enfim, o PHP faz isso, né? A gente consegue gerar planilhas eletrônicas, a gente consegue gerar documentos em PDF, muito útil quando a gente precisa de um módulo no nosso sistema que faça a geração de relatórios, por exemplo, né? E envio de e-mails, né? Que a gente acabou de trocar uma ideia sobre isso, né? O envio de e-mails é essencial hoje em dia. E uma curiosidade importante, pessoal, quando vocês estiverem aí no computador de vocês, façam o seguinte: coloquem uma página lá dentro do diretório onde vocês acessam, né, o localhost barra alguma coisa, né? Você pode chamar ela de phpinfo, né? phpinfo.php, né? E aí vocês colocam apenas essa linha de código aqui, ó. Abre e fecha a tag do PHP, né? E aqui a gente chama uma função que se chama phpinfo, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. E aí vocês vão ver as informações do servidor de vocês, né? Na próxima aula a gente vai fazer isso aqui, né? Que já é uma coisa mais prática, para a gente ver as questões do PHP, o que está habilitado, o que está com limite, o que está configurado, né? A forma como a gente tem o PHP configurado. E aí a gente consegue acessar, alterar muita coisa, né? Bom, você também pode abrir sockets de rede e interagir diretamente usando qualquer outro protocolo, né? Pelo PHP. Então é uma amplitude gigante o PHP, né? O que ele pode fazer? Também dá suporte, né? Ao XML, né? XML é uma tecnologia que muitas pessoas usam hoje em dia para fazer trocas de informações, né? Por exemplo, se a gente tem uma empresa que quer fazer de repente uma contratação em massa, né, de muitos servidores ou sei lá, uma transmissão de muitos dados, né, de uma forma segura, a gente pode usar essa tecnologia XML, né? E mais adiante eu vou voltar, né, nesse aspecto aqui para vocês verem como que funciona. Basicamente é o seguinte, a gente abre uma tag dentro de um arquivo XML, a gente abre e fecha a tag. Por exemplo, uma tag nome, né? Abre nome, fecha nome. Muito similar com as tags HTML, né? Fechamento com barrinha e tal, né? E a gente pode ter, por exemplo, essas tags para, sei lá, nome, idade, data de nascimento, telefone, e-mail, né? Valor de alguma coisa, valores diversos, né? Então a gente pode trabalhar através do PHP essa questão do XML também, que é um padrão bastante conhecido e bastante utilizado. Bom,
Então era isso nessa aula, né, pessoal? Aqui estão as referências. Eu vou postar esses slides lá na plataforma, na disciplina de back-end. Espero que vocês tenham gostado e nas próximas aulas aqui a gente vai começar a ver mais questões do PHP, questões práticas, né? Laços de repetição, estruturas condicionais, o que é uma variável, né? O que é um vetor, que a gente vai trabalhar bastante com essa questão no banco de dados. Além disso, a gente vai ver bastante funcionalidades, funções, né, do PHP mesmo, tá? Então aguardo vocês nas próximas aulas e até a próxima.